Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Regnum Dei intra vos est. O reino de Deus está dentro de vós. Escutei essa semana uma história que me chamou a atenção de um rapaz que foi fazer o Caminho de Santiago ano passado. E ele fez um Caminho de Santiago versão estendida, saindo de Paris, o que é uma bela distância. Até Paris chegar na Espanha, ia percorrer todo o norte da Espanha, né, até chegar ao extremo oposto, Santiago de Compostela. E ainda fez uma pequena extensãozinha que ia até o Finisterre, uma povoadozinha que tem passando, inclusive, de Santiago, já que no Oceano Atlântico, né? E foi meio complicado, porque ainda que ele se preparou muito, ele foi com dinheiro, ele trabalhava já, então foi juntando dinheiro, foi comprando os equipamentos, bastante boa qualidade, investiu um dinheiro razoável naquilo. Mas chegando lá em Paris, a mala se extraviou, não chegou a mala dele. Ele nunca mais viu a cor da mala, provavelmente foi roubada, porque viram, né, que era um negócio valioso. Foi reclamar lá na agência de viagem e disseram, não, até agora tem que esperar, tem que fazer isso. Não, mas não está vindo, eu preciso dessa coisa. Olha, a gente pode te ressarcir. Ele fez uma declaração ali do que tinha na mala e deram para ele uma pequena parcela do verdadeiro valor da coisa, né? Sei lá, né? Um terço, não sei, uma coisa assim. E aquilo não era injusto, mas, bem, para eu agora entrar na justiça, eu tenho que estar no Brasil, teria que meio que desistir. Mas ele falou, não vou desistir, eu estou aqui, eu vou fazer o caminho. Então, topou lá, assinou, pegou ali o dinheiro que lhe deram, foi numa loja dessas de equipamento esportivo, comprou ali o que dava com aquilo e foi. E fez o caminho que demorou 2 meses até chegar no final. E ele explicava porque ele tinha essa necessidade, ele não podia desistir, porque era uma coisa que ele trazia da infância dele. Quando ele tinha 2 anos, ele não lembrava, mas a família tinha passado por um momento muito difícil, a família dele. Por muito pouco não se desintegrou, por muito pouco os pais não se separaram. O pai estava meio perdido na vida, bebendo, não trabalhava, não se ocupava da família. A mãe chegou uma hora que já não aguentava mais, então estava prestes a se separar mesmo. E por um comentário de uma terceira pessoa, uma coisa assim meio do nada, ele pegou, meio deu a louca, quer saber, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Pegou e foi, abandonou tudo e foi, e fez o caminho, o pai. E depois que o pai voltou, ele voltou outra pessoa. Ele começou a trabalhar, parou de beber, começou a servir, a família se converteu, se tornaram católicos, começaram a educar os filhos na fé. Hoje participo nos meios de formação da obra e é uma família assim que esse rapaz cresceu, isso ocorreu quando ele tinha 2 anos de idade, né? Então ele cresceu vendo lá o porta-retrato, né? Quando meu pai fez o Caminho de Santiago, e aquilo foi, no imaginário dele, foi a salvação da família, porque de fato aquilo deu a guinada que tornou a família dele algo tão maravilhoso que ele pôde experimentar e que certamente não era antes daquela experiência do pai. Então ele cresceu com aquilo uma convicção muito forte, um dia eu vou fazer também esse caminho, eu também preciso fazer isso daqui, né? E por isso ele batalhou muito por aquilo, né? Para viver aquela experiência, algo daquela experiência transformadora que o pai tinha experimentado e tinha feito um efeito tão positivo nele mesmo, em primeiro lugar, e depois ao seu redor. Depois de amanhã a gente vai viver a festa de Pentecostes, que marca, no qual a gente relembra um momento também muito importante, eu diria, não só da história da igreja, mas da história do mundo, porque marca o começo da expansão do cristianismo no mundo, que para a história do mundo é algo muito relevante,
Poderia pensar que o cristianismo é a força que mais claramente determinou o Ocidente, a Europa, e a partir da Europa a América, e a partir daí todo o resto do mundo, né? É a força mais influente veio em grande parte do como o mundo é hoje, do que é a Europa, né? E a Europa se define através do cristianismo, através dessa doutrina de Nosso Senhor. E tudo começou numa sala fechada, num segundo andar, numa casa de Jerusalém, no qual estavam reunidos ali uma dúzia, um pouco mais, né? Homens e algumas mulheres. E numa tarde de domingo aquilo mudou toda a história. Começou ali. Claro, a gente teria que... A origem mesmo é Nosso Senhor, é Jesus, é a sua vida, o seu ensinamento, a sua morte, a ressurreição na cruz. Mas mesmo depois que os apóstolos tinham já visto Jesus ressuscitado, tinham comido com ele, tinha multiplicação dos pães, a pesca milagrosa, eles ainda não estavam prontos para começar aquela expansão. Eles ainda estavam com as portas fechadas por medo aos judeus, ainda não tinham, estavam meio estagnados, parados. Veio o Espírito Santo, aí sim, tudo mudou. Cada um vai para um canto do mundo, vão escrever documentos que até hoje vai ser o livro mais vendido do mundo, ainda é a Bíblia, todos os anos, né? Escrito lá no Novo Testamento para aqueles pescadores ali meio analfabetos, né? E os seus nomes vão ser os nomes mais frequentes em centenas de países, traduzidos para tudo quanto é idioma. Países vão disputar terem sido visitados por eles ou terem as suas relíquias. Não, está aqui as relíquias de Santo André, não, aqui eu tenho a de São Felipe, porque se tornaram essas pessoas assim tão admiradas. Hoje a gente fala de influenciadores. Se alguém merece esse título, acho que são os apóstolos, na verdade. A influência que eles deixaram na história, né? A marca que eles deixaram, né? E algo que Deus quer fazer, me parece, com todos nós. Em alguma medida, todos nós estamos chamados, sim, a ser influenciadores, né? Do bem, digamos assim, porque nem sempre são do bem os influenciadores de hoje, né? Para deixar uma marca positiva na história e ao nosso redor. Todos nós recebemos esse mesmo Espírito Santo, desde o nosso batismo. E podemos receber um novo influxo seu, quem sabe, agora nessa festa de Pentecostes. E a partir daí, essa capacidade de mudar o mundo mesmo, de melhorar o mundo. Talvez não da mesma forma que aqueles apóstolos, mas sim de uma forma real, verdadeira. E é sobre isso que eu queria fazer a nossa reflexão de hoje, né? Essa missão que todos nós temos de mudar o mundo. E uma primeira ideia pode nos vir justamente dessa experiência do caminho de Santiago, do como isso tem que se dar. E é a partir dessa dinâmica de dentro para fora. O caminho de Santiago tem isso daí, né? A pessoa que entra dentro de si para depois sair. Não é infrequente escutar as pessoas dizendo hoje, olha, se você quer mudar o mundo, consertar as estruturas da sociedade, que está tudo errado, faz o seguinte, começa arrumando a tua cama, um pouco assim, né? Tipo jovem, adolescente, revoltado, inconformista, está tudo errado, eu sei o que tem que fazer. Ótimo, você fez a tua cama hoje, né? Você arrumou ali direitinho o teu quarto. Começa primeiro organizando dentro, para depois você ser capaz de verdade de organizar fora, de fazer uma diferença fora. E essa história dessa família, do Caminho de Santiago, nos mostra isso. A princípio, poderia parecer que o pai estava se desentendendo mais ainda da família, que abandonou, foi embora, sei lá, não sei, 2 meses talvez não, pelo menos, não sei, 1 mês, a um par de semanas será ficado fora. E se poderia dizer, bem, a coisa só piorou, porque ele se distanciou mais ainda. E, no entanto, não, no entanto, foi importante aquele distanciamento. Foi importante esse entrar em si para depois ser capaz de se transformar, É algo assim que ocorre. Também com Pentecostes, os apóstolos estavam ali reunidos com as portas fechadas para depois se expandir, para depois sair um para cada lado. É o duplo movimento da missão dos apóstolos que fala o Evangelho. Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele e para os enviar. Movimento assim, centrípeto centrífugo. Primeiro todos unidos junto a Jesus ali em Jerusalém, agora na Galileia, mas depois a coisa explode e vai cada um para um lado. Essas 2 coisas, né? Entrar para depois sair. E se a gente quer sair, primeiro temos que entrar.
entrar dentro de nós mesmos, inclusive. Diz assim a parábola do jovem rico, né? Entrou então em si e refletiu. E a partir dali, quando ele vai sair daquela situação de pecado, vai voltar para a casa do Pai, vai se converter, vai mudar a sua vida. Mudar o mundo, ótimo. Primeiro, entra dentro de você mesma. Mergulha no teu interior, na profundidade da tua alma, na tua vida. Eu gosto de um escritor francês, Louis Lavelle. Ele fala: aquele que revela a sua intimidade não fala mais de si mesmo, mas sim de um universo espiritual que leva dentro e que é o mesmo para todos. Interessante, né? Se a gente vai cavando, ok, tem coisas que são muito minhas, assim, muito peculiaridades. Eu convivo com pessoas que são muito diferentes de mim, né? Eu tenho uma atitude, nossa, eu nunca faria isso, né? Me parece completamente absurdo que a pessoa tenha essa preferência musical ou culinária, né? As coisas assim. Na minha casa tem alguém que falava, a pessoa tem direito a não gostar de batata frita. Não tem direito, então tá errada, não tem direito. Mas sei lá, tem gente que não gosta, né? Chocolate, coisas assim. Beleza. No aspecto mais superficial, somos muito diferentes. Agora, se a gente cava mais e mais, a gente vai chegar no núcleo comum. Aquele que revela a sua intimidade não fala mais de si mesmo, e sim de um universo espiritual que leva dentro, que é o mesmo para todos. O momento em que alguém entra em si mesmo é também o momento em que ele se abre de verdade ao outro. Interessante, né? Que eu entro, eu me abro de dentro para fora. Para eu ser de fato capaz de ajudar as pessoas à minha volta, primeiro eu tenho que ajudar-me a mim mesmo, ser fiel a mim mesmo. Escutar essa biografia do C.S. Lewis, agora também do Bento XVI, ficou na minha cabeça isso como é uma constante nos homens grandes, nas pessoas que fazem a diferença no mundo, essa fidelidade na autêntica busca da verdade, independente do que os outros vão pensar, independente se vai ser difícil ou vai ser fácil. Eu quero descobrir a verdade das coisas, eu quero mergulhar dentro de mim mesmo. E aí a gente pode enxergar um certo paradoxo também nas fases da vida, a adolescência, a juventude, porque o adolescente ele começa a ficar muito preocupado com o que os outros pensam dele. Então ele está muito olhando o que os outros estão, parece que está pensando muito nos outros, mas no fundo ele acaba sendo um super egoísta, né? Só está pensando em si mesmo. Os outros são apenas espelhos no qual ele tem que construir uma imagem para suprir as suas carências. Quando a pessoa supera essa fase, já um jovem mais propriamente dito, quando ele já não tem tantas as carências assim tão urgentes, tão agonizantes, é quando ele começa de fato a poder amar de verdade, a se preocupar de verdade com os outros, a querer fazer da sua vida um serviço aos demais, porque esqueceu-se um pouco mais de si mesmo, não está tão pendente da opinião dos outros, e agora ele é capaz de ajudar os outros. Para que a gente seja esse elemento transformador no mundo, a gente precisa superar esse peso do próprio eu, no sentido de estar preocupado demais com o que os outros pensam, a vaidade, uma dependência excessiva, esse mendigar a aprovação, e também superar o orgulho, que seria uma independência ruim, um desprezar, um chocar por chocar, não estou nem aí, o que você pensa de mim, mas ter esse equilíbrio. E, portanto, a gente vai vendo que esse movimento que começa por buscar-me, por entender-me, por encontrar-me, termina por esquecer-me. É um ocupar-se de si que nos capacita a ocupar-nos dos outros, ocupar-nos dos demais. Estava pregando um retiro fim de semana passada de profissionais, em geral a maioria casados, e volta e meia escuto esse caso de que é difícil às vezes, né, um homem casado com filhos, deixar lá a mulher e os filhos, ou vice-versa, né, a mulher que às vezes vão lá com um bebezinho recém-nascido para fazer o retiro, mas deixa lá os outros com o maridão lá, né, lidando ali com o circo e a confusão, né. Mas é interessante como é constante, mesmo que é difícil ficar sozinho com as crianças muitas vezes o cônjuge fala, olha, vai lá, eu dou um jeito aqui, mas você vai ficar bem? Eu, não, pode ficar super tranquila, por quê? Porque depois ela volta um doce, né? A monstrinho, a megera lá, que já está insuportável, volta um cordeirinho super, né, delicado e bondoso. Enfim, nem sempre acontece, mas às vezes sim, né? Às vezes acontece que a pessoa, faz um bom retiro, e ela já não estava mais, né, com paciência, já estava muito, sei lá, brigando com qualquer coisa. A gente faz um bom retiro, a gente volta muito mais amável, muito mais paciente, muito mais capaz
de ajudar, né? Esse mergulho dentro de nós mesmos, que é o retiro, que é o silêncio, que é o isolar-se por um fim de semana, uns poucos dias, me leva depois a ser mais capaz de me doar de verdade às pessoas à minha volta. É aquela sequência famosa da Madre Teresa de Calcutá. Fruto do silêncio é a oração, fruto da oração é a fé, fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço. Fruto do serviço é a paz. Mas é interessante, né? Primeiro silêncio, oração, isolamento, que aí através da fé eu chego no amor e no serviço. Eu me isolo dos outros para depois ser capaz de me doar de verdade aos outros, né? Esse processo. Agora tem que chegar lá também, tem que chegar no serviço, né? É uma segunda característica para eu ser capaz de ser esse elemento transformador do mundo, primeiro ter algo, ter vida interior, ter o que comunicar aos demais, encontrar a mim mesmo, mas depois também ter esse desejo de abrir-me para servir os outros. E é preciso esse equilíbrio, às vezes falta uma dessas duas coisas. Talvez nas últimas décadas, na história da igreja, em especial talvez no Brasil, a gente tenha assistido um exagero na parte do serviço, no sentido de não desprezar a coisa da vida interior, porque havia um outro exagero por outro lado, né? Essa coisa do pêndulo. Então, de fato, há uns 100 anos atrás, a espiritualidade que se respirava na igreja católica era uma coisa excessivamente intimista, digamos assim, né? Eu e o meu caminho para a santidade, talvez por uma tradução meio mal feita da espiritualidade dos santos religiosos. As pessoas alimentavam o seu caminho para a santidade lendo a vida, como até hoje fazemos, né? Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz, São Felipe Neri, hoje São Felipe Neri, é um pouquinho diferente dos outros, mas em geral tinha essa espiritualidade, um São Francisco de Assis, de, bem, eu tenho que ser santo e o mundo meio que atrapalha, a minha família atrapalha, o trabalho atrapalha, né? Isso aí, quanto menos isso, quanto mais parecido a uma freira, a um monge, mais santo é você. Então gerava entre os leigos, que sempre são a maioria da igreja, uma espiritualidade um pouco assim, de uma certa dicotomia entre a minha vida real e o meu caminho para a santidade. A vida prática, com suas pequenas miudezas de compromissos, e depois o meu caminho, de fato, para amar muito a Nosso Senhor. E a santidade está aqui, no isolamento. Então gerou uma espiritualidade assim, muito de costas para o mundo. O que é ser um bom católico? É estar lá na igreja, estar rezando, é ser da ordem terceira de não sei o quê, né? Por mais parecido possível. E isso gerou essa distorção. E essa distorção, então, o Concílio Vaticano II quis corrigir, quis dizer, olha, não é assim, né? Um cristão não pode se santificar de costas para o mundo, de costas para os problemas sociais, para a sua família, para as coisas, para as pessoas à sua volta, né? Para os seus amigos. Mas se vai se santificar, santificando essas coisas. E aí um pouco o pêndulo foi para o outro lado, né? Então não precisa mais rezar, não precisa mais fazer retiro, não precisa mais confissão, sacramentos. Agora o negócio é a transformação social, é isso que conta, vamos lá, vamos fazer um partido aqui, vamos organizar o sindicato. Enfim, acho que a gente conhece um pouco essa história, né, das últimas décadas no Brasil. Então é preciso, sabe, esse equilíbrio, e às vezes hoje em dia talvez a gente já esteja voltando um pouco para o outro lado, né, e a pessoa já encara ali, não, eu aqui sozinho, não tenho que fazer apostolado, não tenho que ajudar os outros, o importante é que eu não peque. Sempre as duas coisas. E é preciso ter presente, até escutava essa semana uma entrevista com uma especialista em coisas de gerações, fez uns estudos aí, é um traço que tem crescido nas últimas gerações, é o individualismo. Algumas coisas melhoram, outras pioram, mas isso tem crescido. Porque ela atribui a tecnologia, porque as pessoas se isolam mais, não precisa estar presente, não precisa ir lá, tudo agora é online, não sei, né? Você compra na internet, pede por teleentrega o teu jantar. Então diminui o contato, o sair de casa, as pessoas ficam mais autossuficientes, né? Não sei, é uma explicação. Mas é algo para ter presente, sabe? Seria uma pena, seria um veneno se isso entrasse na nossa vida cristã e a gente não entendesse, eu estou aqui para servir os outros, né? Eu recebi o dom da graça, a fé, a saúde, a juventude, essa energia que eu tenho para comunicar como os apóstolos receberam o Espírito Santo e não ficaram, eba, agora a gente tem o Espírito Santo, nós somos bons pra caramba, né? Não, eles abriram a porta e saíram já na hora ali, né? Pregando, falando, e isso aqui é para os outros, né? Isso aqui é para o mundo, não é uma coisa para mim, não é um caminho de
de um autoengrandecimento, autoaperfeição, né? A vida cristã como se fosse assim, um processo que agora melhorei o meu saque, melhorei a minha defesa, melhorei a minha cortada, agora, ótimo, vamos sim melhorar, mas é para servir, não é para mim, é para os outros, né? Esse contato com Deus, com Cristo, que nos diz que, olha, você vai me amar amando os outros. Quando eu estava nu, você me vestiu, eu estava com sede, você me deu de beber, você... Servir nos outros que você vai me servir, amando os outros que você vai me amar. Eu vou amar a Deus e crescer na santidade na medida em que eu me entrego e a minha vida faço dela um serviço aos demais. Também isso marca, né, as pessoas grandes. Por exemplo, a história de São José de Anchieta, no Brasil está cheio de estradas, cidades, né? Deixou gente que deixa a marca no mundo, literalmente, né? Deixou tantas coisas. E era uma pessoa assim, completamente esquecida de si mesma. Com um episódio famoso da sua vida que os franceses provocaram uma confusão, aliando os índios, tamoios, contra os outros, que eram aliados dos portugueses. Então eles estão lutando para refazer a paz. Vai lá ele, Manuel da Nóbrega, e ele fica de refém, enquanto, você volta lá, mas então eu fico aqui de prisioneiro de você, fica lá. Há várias tentativas de grupos mais radicais de matá-lo, porque não queriam nada de paz, queriam a guerra, mas lá o cacique lá defende, e ele sobrevive um pouco por um triz assim, mas completamente desprendido, e por isso conseguem aquela proeza de restabelecer uma paz que parecia impossível, através do sacrifício, a capacidade lá de se doar, de se arriscar. Uma coisa um pouco menor, não sei quão menor, mas num outro plano, uma hora os índios ficam meio surpreendidos com a continência que ele guardava, com as índias ali, que enfim, não é que a coisa das famílias eram tão claras ali, né? O casamento monogâmico não estava tão estabelecido ali nas tribos brasileiras. E aí, como é que você consegue? Com essas mocinhas aí dando em cima, E aí uma hora ele pega e mostra ali, acho que são as disciplinas, um instrumento de penitência corporal, que eu tenho que domar o potro aqui, muito empenho para me ser senhor de mim mesmo, para conseguir depois dizer não para essas coisas, né? Então nos mostra isso, né, como esse mesmo processo, primeiro dono de mim mesmo, entrar em mim mesmo, para que depois me dou, para que eu seja capaz de me doar, né? Não é que São José de Anchieta não vivia ali, não teve uma esposa porque aquilo era uma coisa ruim, mas justamente porque ele permitia todo um outro grau de liberdade, né, de fazer o que ele fez, de vir para cá e, sei lá, prisioneiro, sem ficar pensando, os meus filhos, o que vão fazer? Não, eu estou aqui, me doei aqui para essas pessoas, né? Me possuo para depois eu me entregar. Esse é o espírito. E eu preciso sim me entregar. São José Maria passou praticamente a sua vida falando isso, animando as pessoas, que o ideal você tem que gastar a tua vida ao serviço de Deus e das almas. Se você procurar defendê-la, você vai perder. Se você gastá-la por amor, aí sim você vai encontrar. Essa vai ser a tua verdadeira vida. Aí sim você vai salvar. Se você gastar a sua vida por amor. Escreve em sulco, no primeiro ponto, são muitos os cristãos persuadidos que a redenção se realizará em todos os ambientes da terra. Bem, Cristo morreu por nós na cruz, a sua graça vai chegando no mundo, vai convertendo as pessoas. E né, isso de uma maneira a gente acredita, vai chegar a todos os povos. E acreditam também essas pessoas que deve haver algumas almas, não sabe bem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Porque Jesus vai se apoiar em pessoas que vão, como São José de Anchieta, vão levar essa mensagem para o mundo, para outras pessoas. Mas eles a veem, a redenção, a obra da graça, a conversão dos povos, eles a veem ao prazo de séculos, de muitos séculos. Isso aí vai demorar. Seria uma eternidade se levasse ao cabo ao passo da sua entrega. Porque eles mesmos estão movendo um dedo para aquilo, né? Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Acorda aí, né? Acorda aí. Não é assim não, né? Você, né? Você é uma dessas pessoas. Você, porque você recebeu o batismo, é missão tua. Você tem que ser responsável pelo mundo, te sentir ser responsável pelas pessoas à tua volta. Não é o governo que tem que dar conta, não. É a igreja, os bispos. Sou eu, né? É comigo, né? Historinha de um padre italiano, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muitos órfãos na Itália. E ele estava via aquela situação de miséria daquelas crianças, né? Os pais tinham morrido na guerra. Bem, senhor, você não vê o sofrimento dessas crianças, né? Por que você não faz alguma coisa para aliviar esse sofrimento? E ele escutou que Deus lhe dizia, eu já fiz, você. Hã? Como assim?
E aí ele entendeu que ele tinha que fundar, e de fato fez, né? Uma coisa ali, uma instituição. E... Interessante, né? É contigo, né? Você está aí, alguém faça alguma coisa. Não, né? Faz você, né? Abraça, se você tem essa inquietação, olha, é um sinal, né? Que essa é a tua missão, que Deus está te pedindo algo. É assim que eu tenho que encarar a nossa vida. Então, 2 possíveis obstáculos que a gente já percorreu, que poderiam barrar essa capacidade nossa, essa missão nossa de mudar o mundo, de ajudar as pessoas, melhorar as coisas à nossa volta. Um primeiro seria essa falta de interioridade, e às vezes a pessoa não tem noção das coisas, quer mudar tudo, mas não se deu o trabalho de estudar nada, de pensar, né? Cegos que guiam outros cegos. Tem opinião para qualquer coisa aqui na internet, mas depois não pensei em nada, né? Também não é assim, não vou ser capaz de ajudar de verdade, né? Então, primeiro, ter interior, ter algo. Outro obstáculo seria o egoísmo, a falta de vontade, disposição de fato para sair de mim mesmo e ajudar os outros, né? E um terceiro e último obstáculo, para completar a nossa reflexão de hoje, a gente pode enxergar no medo, na covardia. Até gostaria e tenho algo de ver interior, e gostaria de ajudar os outros, mas não sei, sabe, eu me sinto tão inapto para isso, tão incapaz diante dessa tarefa tão grande. E é importante que a gente combata também isso, também uma certa falsa humildade que poderia nos paralisar, nos impedir de fazer o que estamos chamados a fazer. Já Jesus nos previne de alguma maneira contra isso, quando ele fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens. Eu te acendi, não para te esconder, né? Mas para que você brilhe. Interessante isso daí, né? Né? Ah, padre, eu sempre soube que eu nasci para brilhar. Eu sou uma atriz de Hollywood. Enfim, talvez não esse brilho, digamos assim. O brilho é uma vaidade meio boba, né? Mas esse brilho de verdade, que é capaz de aquecer os corações das pessoas, né? Que é capaz de iluminar e transformar a vida das pessoas à nossa volta. Sendo exemplo, modelo, protagonistas, faróis acesos nesse mundo de hoje. Epístola de São Pedro. Com uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã. Quasi lucerna lucendo in calide noso loco. Uma lanterna, uma luz que brilha, um farol, no lugar tenebroso. Mas, padre, é que na minha família, se soubesse como é que é a minha turma na faculdade, o caos, aquele negócio lá, né? As minhas amigas, quão perdidinhas estão, né? É que é difícil, sabe? Bem, concedo, né? Concordo. Mas olha, quando é que é mais importante uma lanterna, uma vela? Quando está escuro ou quando está claro? De dia ou de noite, não é verdade? Deus nos acendeu justamente para que a gente brilhe na escuridão, né? Em calide noso loco, onde já não se vê nada. Aí sim você vai ser uma fonte de luz importante, você vai ser guia, você vai ser pauta, você vai ser direção, bússola. E somos chamados a isso. Vocês são a luz do mundo. São José Maria gostava de comentar também essas passagens da audácia dos apóstolos nos Atos dos Apóstolos, como aquela que eles estão entrando no Templo de Jerusalém, cruzam ali por um paralítico que estende a mão de forma um pouco mecânica, pedindo ali um dinheiro. E Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. E já essa frase, respeite nos. Não tem medo de se mostrar, digamos assim. Não por ostentação vaidosa, não é isso, né? Mas também não ter a vergonha de que não vejam que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, olha para mim, não tem problema. Não quero me esconder aqui, né? Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Vai me dar aqui um trocado. Pedro então disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem então obedeceu, digamos assim, né? E se curou, ficou curado da sua paralisia. Sabe, enfim, talvez a gente não vá passar por aí levantando, né, defuntos ou paralíticos, né? Enfim, talvez Deus não queira isso para nós. Mas espiritualmente sim, né? Por que não? Por que não? Aquela pessoa estava lá travada espiritualmente, na sua família, estava meio brigada, estava com uma situação ali que não, meio acovardada pelas circunstâncias. Olha, quem sabe você tem que ser a amiga para ajudar essa amiga, para acompanhá-la, para tirá-la ali do buraco, né? Para dizer, não, vamos lá, estou contigo, vou te ajudar a enfrentar essa situação, a sair dessa
circunstância. Né? Abraçar, sabe? Não escudar-se numa falsa... Não, eu sou muito fraquinho. Isso não cola, digamos assim, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus nos escolheu, todos nós, para fazer a diferença no mundo. Primeiro centro do Opus Dei chamava-se Academia Deia, que lá se dava aula de Direito e Arquitetura. E além daquela atividade mais acadêmica, havia o capelão, que era São José Maria Escrivá, que tinha direção espiritual, pregava, né? Um pouco como se faz aqui, né? Mas os estudantes que se entusiasmavam muito com toda aquela mensagem de São José Maria, de mudar o mundo a partir de dentro, eles mudaram, não é de Direito e Arquitetura, é Deus e Audácia. Rebatizaram ali, né, a sigla Deus e Audácia, porque a gente tem que contar com a graça de Deus, que a gente vai, né, na oração, no sacramento, e depois a audácia humana, que não nos falte coragem, audácia para enfrentar, para saber que Deus nos chama para de fato mudar o mundo. E é verdade, Deus é audácia. Assim a gente vê Nossa Senhora junto naqueles primeiros 12, em situações difíceis, já desde os começos, estava com eles também em Pentecostes, e sempre soube ser esse conforto, essa força, para que eles superassem as dificuldades. E sempre foi, ao longo da história na igreja, sempre esse apoio materno, essa fortaleza dos cristãos. E também será nossa, se a gente sabe acudir a ela, pôr-nos sob o seu amparo, para ter, quando for necessário, recuperar, né, a luz, a força, esse grande sentido, para que depois possamos também ser luz, força e sentido para as pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.